Não, deixa-me falar. Portanto, é preciso ter um bocadinho de vergonha. Nem sempre as lombrigas combatem como bendazola. E cada pai sabe qual é o medicamento de lua que dá ao seu filho. Quero concluir a minha questão. Como é que você vai expulsar o Nhongo que nunca participou em nenhuma reunião do partido? O Nhongo anda à revelia. Mas uma razão? A expulsão pode ser feita à revelia. Não se pode fazer expulsão à revelia antes de Nhongo ser chamado. Nós chamamos o Nhongo. Compactuam com o que ele está a fazer. Nós estamos a dizer todos os dias, o general do Sul já falou muitas vezes disso, que o Nhongo é chamado à consciência. Tem que abandonar as armas, ir ao DDR, voltar para o partido para colocar as suas questões, se as suas questões são políticas. Porque nessa altura ele não será militar, será desmobilizado. Aí sim, senhora, vamos sentar com ele. Mas a pergunta é, então, por que... É manica. O Nhongo acabava de sair da base, pediu licença ao presidente para ir à casa dele tratar assuntos domésticos. Volta de lá, chega lá, lança um boato contra o general Yusuf. Quando é chamado para vir explicar quais eram as motivações que o levavam a comportar-se daquela maneira, rebela-se, rouba armas e rouba um grupo de miúdos, deixa com eles da montanha. Dias depois anuncia que ele tem junta militar. Mas antes de anunciar a junta militar, disse que o presidente Yusuf matou o Josefa, matou sei lá o que. O Josefa apareceu. Sim, perceba a minha questão. Sendo Nhongo um indivíduo que ciclicamente viola aquilo que são os vossos instrumentos normativos, sendo o Nhongo alguém que não compactua com aquilo que são os vossos ideais, aquilo que é a vossa visão sobre a construção deste Estado, sobre a pacificação, por que vocês continuam mantendo como membro vosso? Nhongo não é membro nosso. Nhongo é membro do Estado-Maior General das Forças Armadas. Nhongo não é controlado pelo secretário-geral. Nhongo não tem delegação política provincial onde é controlado. Nhongo não tem delegação distrital. Não tem ala onde ele milita. Ele é porque ele tem arma e essa arma é da Arnam. Depois dele ser desmobilizado, é livre de aceitar ser da Arnam como não. Sim, mas sendo militar da Arnam, sendo militar que sempre foi forjado na Arnam, por que a Arnam não tem poder sobre ele? Como é que vai ter poder sobre uma pessoa que roubou a arma, onde está? Quantos desertores a Frelimo não teve aqui? Vamos fazer uma... Qual é o poder que a Frelimo teve? Mas ele diz que é membro da Arnam. A mãe do Anbalzinho não era membro da Frelimo? Não era secretário da OMN? O Anbalzinho não é da OJR? Estou a dizer, o Anbalzinho nunca foi da OJR. Nunca foi. O Tudinho não é da OJR? Nunca foi. Nunca foi. O Niquinha não era da OJR? Nunca foi. Vai passear. Nunca foi. Mesmo para fechar esse assunto, nunca foram. Olhar de forma genérica para aquilo que são as abordagens e também as exigências colocadas. Tem que comprovar isso. Há uma sensação de que chama-se aqui mais uma vez a razão Arnam de poder se juntar, sendo que vários pontos que são levantados são de conflitos internos. Sim, mas de que forma que o governo deveria... Por favor, antes que o Muxanga está a monopolizar o debate. O Muxanga está a monopolizar o debate. Nos documentos que você tem, há uma questão muito importante. Eu penso que essa é a questão que vai criar problemas. Essa é a fonte maior de mobilização das pessoas para apoiar Nhongo, que são os 15 mil meticais. O Sufo Mamadi não distribui pensão. Nunca foi ministro da Defesa. Quem sabe como é que se dá a pensão é aquele que já foi ministro da Defesa. Agora, o presidente da República, ainda os seus andaram a fazer esta propaganda, sabe o que é que ele vai colher. Porque o presidente da República sabe, o antigo combatente da luta armada da libertação nacional, soldado raso, não recebe 15 mil meticais. Sabe perfeitamente que os desmobilizados de guerra da MODEC não recebem 15 mil meticais. Sabe ele perfeitamente que a nível mundial, em nenhum canto já se pagou um valor superior a esse a um soldado de praça que foi para casa. Agora, quando permite-se isto aqui? Quem permite? Quem permite? Quem permite? É o News, é o dono da carta. Quem é o dono da carta? É o News. Essa carta foi lavrada pelo presidente News. A carta é dirigida ao presidente News. As pessoas estão a divulgar o fato de ser dirigida ao presidente News, ele é que é o autor da carta. Quem divulgou a carta? Pelo menos ele é autor. Apanhou onde?
Ele é que é autor da carta. O presidente Inês é autor da carta. Eu fiz uma citação. Esta Vamos carta, colocar por exemplo, ordem. Vamos tem um colocar carimbo ordem da ao programa, Arnam. só favor. Essa carta tem um carimbo da Arnam. Muxanga, explica. Este carimbo da Arnam de onde vem? Tem carimbo da Arnam esta carta. Veja nas folhas abaixo. Veja as folhas abaixo. Há de ver qualquer coisa parecida com o Arnam, não é da Arnam. Veja as folhas abaixo. Não é. O carimbo é da Arnam, a autenticidade é da Arnam. Mas olha, vamos colocar ordem Então ao não programa, vamos só aqui. favor. Respeite o nosso chefe de Estado. Eu estou a dizer. O presidente de todos os moçambicanos. Por favor, Não com vamos todo meter respeito. o presidente Eu não estou a meter em o ladainhas como estas. Estou a dizer. Em ladainhas como estas. Estou a dizer. Respeitemos o alto magistrado da nação. Respeitemos o alto magistrado da nação. Sendo Muxanga, guardião do povo, deputado da Assembleia da República, deveria em primeiro lugar saber respeitar o nosso o tema, mais como é alto que se magistrado da nação. Aquele que nos olhar de forma representa. genérica para esta carta, só para fecharmos esse tema, como é que se deve olhar de forma genérica, como é que o governo deve lidar com as Essa instituições carta, colocadas? o governo é que tem que dizer se a carta é legítima ou não. Eu já disse aqui. A carta está dirigida ao presidente Nunes. O presidente Nunes tem mecanismos de nos dizer se a carta é verdadeira ou não, porque ele entende melhor as tecnologias de informação e comunicação, melhor do que Nhongo. Agora, a outra situação seria obrigar o Nhongo a legitimar. Só que o Nhongo não tem WhatsApp, não tem Facebook. Então, quem tem WhatsApp e Facebook é o presidente da República. Tem escrito ele na página dele. Eu não conheço a página do Facebook de Nhongo, mas do presidente da República é conhecido. Dos colaboradores do presidente da República, uma das páginas é onde o senhor foi buscar esse texto, essa carta aí. Então, o que eu estou a chamar a atenção é que as pessoas estão a brincar. Eu, quando era miúdo, brincávamos com seta, tirávamos para cima. Eu cochuei uma na noite. Estas setas que a Frelimo pensa que está a lançar para Arnam. Quando é que a Frelimo lançou as setas? Algumas vão de voltar para vocês, gente. Não. Fala, para terminar este tema. Sim, para terminar este eu quero tema. que faça um olhar genérico. Como é que Eu o quero governo fazer deve lidar um a olhar ser- genérico e aprofundado. Primeiro, dizer ao Muxanga que todos aqueles que são colaboradores do presidente, todos aqueles que trabalham com o presidente são nomeados por despacho. Logo, eu nunca vi o Egídio Vaz com alguma nomeação de que é adido de imprensa ou está na comunicação da presidência ou outro tipo de coisa. Então, Muxanga, por favor, vamos preservar a imagem e o bom nome do chefe do Estado moçambicano, alto magistrado da nação. E os deputados são os primeiros que devem saber defender a imagem, a honra e o nome do chefe do Estado moçambicano. Segundo, Arnamo é um partido bastante importante para o debate e a construção da democracia nacional. Por isso que nós fazemos este chamamento para que, de facto, organize-se internamente. Uma Arnamo organizada produz mais, contribui mais para o desenvolvimento do país do que quando está estas querelas internas. Exato. Nós queremos que Arnamo volte ao concerto do debate nacional e participe, de facto, como um partido e não como esta situação que está a Mas, acontecer de homens já armados terminamos que este estão a assunto. atacar. O que nós estamos a dizer, o Eu que queria o um olhar povo diz, genérico, porque a carta foi realmente o que o dirigida ao povo Presidente diz da República. é que se este Nhongo não tem nada a ver com Arnamo, fora de chamar o Nhongo, é preciso distanciar-se de facto da Arnamo, destas situações do Nhongo e condenar a junta militar por estas atrocidades que está a cometer e chamar esses membros e expulsá-los do partido. Exato. Vamos ao Não próximo tema de fazendo forma isto, rápida. não fazendo isto. É como se estivéssemos numa situação palaciana em que emitimos um parecer ou dizemos alguma coisa, enquanto que do outro lado estamos a confortar Obrigado, Folo. Obrigado, então, Muxanga. Vamos passar para o próximo tema. Você Já deu não muito temos tempo ao Muxanga. Já não temos Deu muito tempo. muito. Vou dar mais 10 segundos, mais 10 segundos, mais 10 Deu segundos. muito Faz tempo ao favor. Muxanga. Sabe o que é? A outra coisa. Eu aqui não estou aqui Vamos ao próximo A tema. outra coisa que primeiro a falar. A outra coisa que eu quero dizer, meu amigo Muxanga, nós não estamos, eu particularmente, não estou contra, eu estou consigo de que é preciso respeitar as instituições democráticas. Sim. Se o general, o Sufo Mamadi, foi eleito pelos membros da Arnam, é preciso que a gente respeite isso. Mas é preciso também que, dentro da liderança da Arnam,
haja uma atitude contundente contra estes elementos que se fazem de membros da RENAMO e cometem atrocidades em nome da RENAMO. Se nós formos a ver aí, por exemplo, é grave ainda. Quando diz Mariano Nhongo, presidente da RENAMO, está aí escrito, presidente da RENAMO e líder da junta militar. É preciso que o partido apareça a distanciar-se dessas situações. O estatuto aprovado da RENAMO registrado no registro conservador. Outra situação. Tem o nome do presidente da RENAMO. Outra situação. Não é atrapalhar. Outra situação que deve acontecer do ponto de vista de condenação. Fala-se aqui de um tribunal, um tal tribunal militar, que não partimos para o próximo tema neste momento. Pelos órgãos do Estado. Nós vamos voltar a eu penso que vamos a outro tema. A RENAMO precisa reencontrar-se. A precisa reencontrar-se. Não aceita tribunais militares. Sim. Aparecendo um advogado, sim, que é chefe da Mobilização Nacional da Juventude Moçambicana, apoiar essas... Não estou a apoiar, eu estou a dizer o que está escrito. É preciso que vocês se reencontrem. Quem? Reencontrem. Quando alguém cria